dia, pessoal do terceiro. Então, dando continuidade no conteúdo de física aí da apostila, tá? Da frente 3, que nós começamos ontem. Bom, ontem nós falamos sobre a história do magnetismo, da onde que surgiu, como magnetizar uma partícula, tá? Como desmagnetizar, como que é orientada uma linha de campo magnética, é sempre do polo norte para o polo sul. E a gente foi até o magnetismo da Terra. A Terra é um ímã gigantesco. Então, o polo norte geográfico, na verdade, é o sul magnético. E a bússola, ela sempre orienta para o norte geográfico. Então, a bússola, o norte da bússola é o norte geográfico. Porém, o norte da bússola é o sul magnético. Isso tudo é revisão, a gente viu ontem. Hoje eu vou falar de uma situação no qual a gente vai começar a ver a força magnética que atua sobre uma carga, tá? Então, nós vamos ver o estudo da força magnética sobre cargas, sobre condutores, sobre bobinas, tá? Até a gente chegar na famosa bobina de Tesla, que vocês sempre gostam de fazer alguma coisa do tipo para a feira de ciências, tá? Bom, imaginando uma carga, a gente vai sempre padronizar a carga positiva para estudar a força magnética. Só tomar um pouco de cuidado que alguns vestibulares, eles gostam de cobrar elétrons. E aí, para o elétron, a gente vai mudar a direção da força, o sentido da força. Mas isso eu vou explicar com calma para vocês. Imagina que nessa região aqui, ó, eu tenho o polo norte de um ímã, um espaço e o polo sul de outro ímã, tá? Então, essa região entre o norte de um ímã e o sul do outro, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que a força de campo magnético, ela está atuando nesse sistema. Ao passo que se tiver uma carga aqui, alguma coisa vai acontecer com essa carga, tá? Bom, então, a linha de campo, ela está indo do sentido norte para o sentido sul. Como vocês podem observar, tá? Aqui eu tenho o meu vetor campo magnético, do norte para o sul. Nós vamos trabalhar agora com 3 vetores simultâneos. A gente vai trabalhar com o vetor força e com o vetor velocidade, tá? A força e o campo sempre estão orientados entre si 90 graus. E a velocidade, ela está, na verdade, formando um ângulo com o vetor campo. A gente tem que pensar isso na tridimensional, tá? Então, eu tô tentando orientar minha mão aqui, ó, tá? Com 3 vetores. O meu dedão eu vou chamar de força, o meu indicador é o vetor campo, e o meu dedo médio, meu dedo feio aqui, é o vetor velocidade. Então, você imagina algo na tridimensional. Eu tenho a partícula aqui, tá? Campo, força, velocidade. Para você não esquecer, ó, faça um bom vestibular. FBV. Faça um bom vestibular, tá? Muitos ensinam como a regra da mão esquerda, que é essa regra que eu vou orientar meus dedinhos aqui para você, ó. Então, se eu tenho campo para frente e força para cima, a velocidade, o vetor velocidade, é como se ele estivesse saindo do plano da folha, tá? Então, se eu arremessar a partícula saindo do campo da folha, nessa região de campo, ela vai ser sujeita a uma força que vai jogar ela para cima. Interessante isso, né? De novo, ó, então se eu jogar a partícula de assim, ó, saindo do plano da folha, numa região de campo, indo de norte para sul, a força magnética vai empurrar essa partícula para cima, tá? Então, ou você trabalha com a regra da mão esquerda, que é essa regra que você orienta seus dedinhos aqui, ó, força, campo, velocidade,
o faça bom vestibular, ou você trabalha com a regra do tapa. Só que a regra do tapa, você vai usar sempre a mão direita. Por que que chama a regra do tapa? Porque, ó, vou abrir a minha mão aqui, ó. E aí, esses meus dedos aqui, eles vão ser as linhas de campo magnético. Esses 4 dedos aqui representam o campo magnético. O meu dedão representa a velocidade. E o tapa, a palma da minha mão, quando eu der um tapa, é para onde vai a força, tá? É para onde vai a força. Então, para essa situação aqui, ó, eu tenho o campo para cá, a velocidade para cá. Para onde que vai estar a força? Vai estar para cima, tá? Depois eu vou fazer um outro exemplo para vocês conseguirem entender melhor, porque isso aqui é meio complicadinho mesmo, até pegar o jeito, depois fica super fácil. Então, isso vale para cargas positivas. Para carga negativa, a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que depois a gente vai mudar o sentido do vetor força encontrado, tá? Bom, como calcular o valor da força? O módulo da força. Força é um vetor. Então, se ela é um vetor, ela possui um módulo, um valor, uma direção e um sentido. Como que eu vou calcular o valor dessa força? A intensidade, a magnitude dessa força. Ela é dada por QVB seno θ. Q é a carga, aí a carga, né? Sempre em Coulomb, unidade de medida de carga Coulomb. Unidade de medida de velocidade, metro por segundo. Unidade de medida de campo elétrico, é uma unidade nova para vocês, que vai surgir agora, que é o T maiúsculo, que é o Tesla, em homenagem ao físico Nikola Tesla, o pai do eletromagnetismo. Aquele tiozinho estranho de bigode que eu desenhei na capa do diário de vocês, tá? Seno θ é porque o ângulo, esse ângulo aqui, ó, entre a velocidade e o campo elétrico, ele pode variar. Ele pode ser mínimo, igual a 0 ou 180, ou ele pode ser máximo se tiver orientado para cá, tá? Então, você lembra sempre, ó, que eu tô trabalhando com vetores na perpendicular. Eu tenho a força para cima, o campo para um lado e a velocidade para o outro. Ele sempre eu tô trabalhando com esses vetores na perpendicular, tá? Então, ó, no meu desenho, ó, se eu tenho força para cima, o campo para cá, a velocidade tá para cá, ó, tá saindo do plano da folha. É o que eu tentei representar aqui. Então, usa sempre a regra da mão esquerda ou a regra do tapa. Lembrando que para essa regra aqui você precisa da mão direita. O tapa é para onde vai a força magnética, tá? Para vetores em 3 dimensões, como a gente está trabalhando com algo tridimensional, não é mais bidimensional, toda vez que você vê esse símbolo, pensa que é algo que está entrando, tá? Tô fazendo meu lápis aqui, ó. Meu lápis está entrando na folha. E quando você vê esse símbolo, é porque tá saindo, tá? Então, o X entrando, o que que pode estar entrando? Pode estar entrando o vetor campo, o vetor velocidade ou o vetor força. O exercício tem que te informar, tá? O que que pode estar saindo do plano aqui da folha? Os mesmos 3 vetores. A gente está trabalhando com esses 3 aqui, perpendiculares entre si. Perpendicular, né? Ângulo de 90 graus entre si, tá? Então, para mim calcular a intensidade da força, eu uso essa expressão aqui, ó. O módulo da carga, não me importa se a carga é positiva ou negativa, se é um próton ou um elétron. A velocidade com que essa carga é lançada na região de campo. A intensidade do campo e o seno de θ, tá? Bom, se o ângulo
for, já vou falar dos ângulos pra vocês, tá? Bom, então, pessoal, próxima aula eu vou começar a trajetória, tá? A gente vai ver as partículas e o ângulo formado entre elas, para vocês entenderem a trajetória da partícula.